Tudo definido para a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati, meus amigos. Eu sei que o João jogou alguns dias atrás no Masters 1000 de Montreal, mas eu imagino que você, assim como eu, também já deve estar com saudade de ver o brasileiro em quadras. E chegou o momento da gente conhecer um pouquinho o próximo adversário do João, entender um pouquinho quais são as suas valências, conhecer um pouquinho mais da sua carreira também. Antes de falar sobre o Botic van de Zandschulp, que é o próximo adversário do João, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário, dando palpite de quanto você acha que vai ser essa partida. Eu sempre fico aqui me comprometendo, dizendo quem é favorito, quem não é, vamos dividir um pouquinho aqui desse peso. E se você estiver vendo esse vídeo pelo celular ou pelo tablet, você pode hypar o vídeo e ajudar o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Botic van de Zandschulp, ele que é holandês, tem 30 anos, ranking atual oficial da ATP número 59, mas se formos olhar já para o live ranking, ele deve estar caindo algumas posições, está indo para, em média, número 70 do mundo, e o melhor ranking da sua carreira foi número 22 do mundo em 2022. Eu diria para vocês que o ranking dele é bem condizente com o jogador que ele é um jogador que de fato tem algumas vitórias bem significativas na sua carreira, jogador bem perigoso, que já venceu muitos nomes gigantes aí do tênis mundial, mas ao mesmo tempo, se nós formos olhar aí para o histórico de jogos dele ao longo do ano, acaba perdendo algumas partidas para tenistas que estão bem abaixo dele também no ranking. Então, acredito que um ranking aí entre 50 e 70 está muito bem servido para o holandês. É um jogador que não tem títulos ATP jogando simples, ele tem alguns títulos jogando duplas, e aqui a gente já consegue destacar um pouquinho de uma característica dele, que é um cara que sabe variar muito bem jogo, é um cara que voleia muito bem também, então isso acaba lhe ajudando a mandar bem alguns torneios em duplas que ele acaba participando, inclusive o parceiro comum dele, o rosto mais dele, é o Griekspoor, que é o adversário que seria dele hoje. Infelizmente ou felizmente para nós que somos brasileiros, o Griekspoor acabou se retirando do torneio, ainda não sabemos o motivo, mas o fato é que eu acredito que o Griekspoor seria um adversário que colocaria o João em muito mais dificuldades. Então, se ele saiu do torneio, espero que ele esteja bem, obviamente, mas que bom que ele acabou não enfrentando o Botic hoje. Bom, a sua melhor campanha em Grand Slam foi quartas de final do US Open, e foi justamente nessa campanha do US Open que ele acabou derrotando o Alcaraz. Até então o espanhol era número 3 do mundo e o Botic não só venceu o Alcaraz, como venceu por 3-0, meus amigos. E não era aquele Alcaraz somente em início de carreira, já era um Alcaraz de certa forma consolidado no circuito, top 3 do mundo, então isso acaba destacando um pouquinho das valências do holandês, que realmente enquadra. Quando ele está em dias calibrados, o Botic realmente é um jogador bem perigoso. Além de vitórias sobre o Alcaraz, ele também tem vitória diante do Djokovic, foi uma vitória que aconteceu, acredito que em 2024, ou seja, o Djokovic estava em uma forma bem legal ainda. O Djokovic já está bem hoje, né? Por mais que ele já esteja se aproximando aí da aposentadoria, já é um cara que compete muito bem hoje. Imagina, alguns anos atrás, certamente, o Djokovic estava em forma muito melhor e o Botic conseguiu vencer também aí o que para muitos é o GOAT. Não vamos entrar nesse debate agora, tá? E além de vencer Alcaraz e Djokovic, ele também venceu o Nadal na despedida aí da sua carreira em uma Copa Davis. Acredito que todo mundo que é fã de tênis assistiu essa partida ao vivo e muitas pessoas nem lembravam que o Nadal havia perdido justamente para o Botic van de Zandschulp em quadras duras, uma partida que aconteceu em quadra dura, se não me falha a memória. Ou seja, pelo currículo dele, apesar de ser um cara que não tem tantos títulos ATP assim, na verdade não tem nenhum, é um cara que já venceu muitos jogadores grandes, e se a gente for elencar aí todos os jogadores que ele venceu, é um cara que venceu praticamente todo mundo que está no top 10 aí, ou seja, o João vai precisar entrar em quadra completamente ligado. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre algumas das suas características de jogo, que esse é o foco principal do vídeo. Bom, o Botic é um cara que todo mundo que repara, né, que assiste, vê que realmente ele é um cara muito agressivo, e quando ele está calibrado é um cara extremamente letal, porque ele não espera o adversário tentar errar, ele não espera o adversário definir um ponto. Normalmente quem toma essa atitude é ele. Hoje, inclusive, consegui assistir a partida dele diante do Shevchenko e a gente consegue ver que todo saque que deixa um pouquinho de brecha, ele acaba devolvendo a bola no pé, devolvendo na linha de fundo, empurrando o adversário para trás, e esse é um aspecto que o João
vai precisar ficar bastante ligado, porque ele não estava sacando tão bem em Montreal. E aqui eu já havia falado para vocês que eu traria uma atualização também a respeito do João, dos treinos. Hoje nós conseguimos ver algumas imagens do João treinando diante do Fran Cerúndolo. Eles treinaram 7, pelo que eu pude observar, obviamente o treino não tem placar, nada do tipo HUD, mas eu imagino que o João tenha vencido o treino por 6-4. Eu vi que o João quebrou o Cerúndolo uma vez e o Cerúndolo não quebrou o João em nenhuma vez. E o aproveitamento do João no primeiro serviço hoje no treino estava bem positivo. Ele já havia dado uma entrevista na ESPN que iria treinar bastante isso, para não voltar a ter essas deficiências que ele acabou tendo hoje. E que bom que parece que o João conseguiu reencontrar o seu saque, reencontrar o seu primeiro serviço, porque isso vai ser extremamente essencial para esse confronto dele diante do Botic, que é um cara que pressiona muito quando ele acaba percebendo algumas brechas no primeiro saque ou no segundo saque do adversário. Bom, outra valência que ele tem em seu jogo é um primeiro saque bem consistente, é um cara que não tem números avassaladores de aces, mas consegue criar muitas oportunidades de ponto através do seu primeiro saque. E, além de tudo, aqui é a maior diferença dele entre o Griekspoor, e é porque eu acredito que o Botic é um matchup melhor contra o João do que o Griekspoor. Ele é um cara que varia muito o jogo. Como eu comentei anteriormente, é um cara que costuma muitas vezes jogar duplas também, inclusive seus únicos títulos da carreira são jogando em duplas, e ele é um cara que voleia muito bem, é um cara que tem uma transição de quadra muito boa, cobertura de quadra muito boa. Então, como ele acaba variando, muitas vezes sem ter a intenção, ele acaba criando oportunidades para que o seu adversário comece a dominar situações de jogo, e aí é através disso que eu imagino que o João vai conseguir capitalizar algumas oportunidades e conseguir talvez essa vitória nessa partida, que é aquilo que a gente imagina. Esses são os 3 pontos positivos, mas o terceiro ponto positivo dele é um ponto que eu acredito que vai oportunizar algumas coisas para o João. Bom, nos aspectos negativos já entra o oposto do segundo ponto positivo dele. O segundo saque dele, ao contrário do primeiro, é extremamente vulnerável, e como nós pudemos observar em Montreal, o João já estava querendo incrementar algumas coisas na sua devolução, tentando dar 1 ou 2 passinhos mais adentro da quadra, tentando angular um pouco mais as devoluções, principalmente de backhand, e com o segundo saque do Botic sendo tão vulnerável, acredito que o João vai conseguir incomodar bastante ele através das devoluções que o João está tentando evoluir do seu jogo, porque o segundo saque do holandês, de fato, é bem diferente do primeiro. Além disso, ele tem dificuldade ao ser jogado para os lados, e a quadra de Cincinnati é uma quadra que está bem rápida, o que não está permitindo que o adversário pense muito ou arme muito o golpe. Então, se o João conseguir lateralizar um pouco mais os golpes, certamente o Botic vai ter dificuldade para poder bater em movimento. Existem adversários que muitas vezes acabam crescendo batendo em movimento, como a gente pôde ver ontem. O Shelton fez isso muito bem diante do Nakashima, o Medvedev é um cara que bate muito bem em movimento também, mas no caso do Botic, isso é algo que faz com que ele muitas vezes se desestabilize um pouco no jogo e não consiga ser tão competitivo assim nos pontos. E além disso, tem um jogo arriscado e muito errático. Como ele é um cara que muitas vezes, principalmente através das devoluções, ele vai muito para as linhas, ele vai muito tentando devolver a bola no pé do adversário, nem sempre ele vai estar tão calibrado assim para poder para poder colocar o adversário em dificuldades. E aí, a partir disso, ele começa a errar muitos erros não forçados e entrega alguns pontos de graça para os adversários. Além disso, o Botic também tem um histórico, eu não coloquei aqui, mas ele tem um histórico muitas vezes de sair da partida, mentalmente. Então, se o João conseguir fazer com ele o que fez na partida diante do Shelton, sendo que contra o Shelton o João não conseguiu confirmar, e eu espero que contra o Botic ele consiga, de quebrar ele muito cedo, eu imagino que o holandês já vai começar um pouquinho a titubear dentro da partida, e vai ser uma ótima oportunidade para o João crescer. Então, diante de tudo isso, diante daquilo que a gente conseguiu ver do João, que está treinando realmente o primeiro saque, que conseguiu ter um treino bem competitivo hoje diante do Fran Cerúndolo. Obviamente é um treino, uma situação diferente de uma situação de jogo, mas a gente conseguir ver que o João está colocando o primeiro saque em quadra já é um aspecto bem positivo, e eu imagino que se o João tiver com um bom percentual de primeiro saque em quadra, como ele
normalmente tinha alguns meses atrás, imagino que ele é franco favorito diante do holandês. Agora, se o primeiro saque não tiver em quadra, a gente vai precisar aguardar para ver se o Bottic vai estar em um dia positivo, se vai estar em um dia realmente acertando tudo, ou se ele vai dar muitas oportunidades para o João vencer o jogo, mesmo sem estar no primeiro saque. Para mim, uma coisa é fato para a gente observar. Se o João tiver sacando bem no primeiro saque, o João vai ganhar essa partida, muito provavelmente em sets diretos. Mas se o João não tiver com o primeiro saque com um bom aproveitamento, aí a gente vai precisar um pouquinho da ajuda do holandês, podemos dizer assim. Bom, o que nós sabemos é que em Montreal o João conseguiu ser competitivo mesmo sem estar sacando bem, e ele encontrou ferramentas para poder ser competitivo sem sacar bem. Isso é um aspecto positivo, porque para a maioria dos tenistas do mundo, eles são completamente dependentes, principalmente em quadras rápidas. Mas é importante a gente ficar aqui na expectativa de que o João tenha corrigido um pouquinho dessas coisas do seu jogo, porque aí a gente vai poder ter a oportunidade de ver o João tendo uma vitória tranquila. Então eu colocaria aqui 56% para o João, 44% para o Bottic, e é isso, meus amigos. A partida deve acontecer no domingo, a programação de sábado já saiu, sem jogo do João Fonseca, então vamos ficar ligado aí na programação do Masters 1000 de Cincinnati. Um abração para todo mundo, obrigado para você que assistiu. Se puder, se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário e hype esse vídeo, e tchau, tchau.